Senhor Presidente da República, penso que estão aqui na prática duas pessoas, está o Presidente da República e está o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Se calhar é mais importante até o professor Marcelo Rebelo de Sousa pelo seu trajeto com Sá Carneiro e ter fundado também o partido propriamente o cargo institucional hoje. Queria cumprimentar a JST na pessoa do Alexandre Poço, os antigos líderes do PSD, em particular o Dr. Passos Coelho, que para lá de líder do PSD foi Primeiro-Ministro de Portugal, e demais convidados. Eu acho que a melhor homenagem que eu próprio posso prestar ao Dr. Sá Carneiro é dizer aquilo que... peço desculpa, e esqueci-me nos cumprimentos, um cumprimento muito especial ao Dr. Francisco Sá Carneiro Filho. E que dizer que é efetivamente um grande gosto pelo aqui e penso que é um gosto para todos nós. Peço desculpa. Mas estava eu a dizer aquilo que é a melhor homenagem que eu posso prestar ao Dr. Sá Carneiro, eu próprio, é dizer aquilo que já disse diversas vezes e que é rigorosamente verdade. Eu, em maio de 1974, verdadeiramente não aderi ao Partido Popular Democrático. Eu, em maio de 1974, fui com Francisco Sá Carneiro. E iria com Francisco Sá Carneiro para onde ele fosse. Já disse isto uma série de vezes. Ele fundou o PPD, eu estava no PPD. Porquê? Porque eu comecei relativamente cedo na política, ainda antes do 25 de Abril, não porque fosse um miúdo mais dotado que outros, mas pelo facto de ter estudado numa escola estrangeira, estudar no Colégio Alemão, eu tinha acesso a um conjunto de informações que os miúdos da minha idade não tinham. E, portanto, mais cedo despertei para a política e o meu farol, nessa altura, ainda antes do 25 de Abril, era justamente o Dr. Sá Carneiro, pelo trabalho que tinha desenvolvido, ou que estava a desenvolver, na ala liberal. O que só concorre para o mérito e para a importância da ação do Dr. Sá Carneiro na ala liberal. Eu acho, pelo menos a minha experiência é esta, foi mais relevante a ação de Sá Carneiro na ala liberal, na sensibilização da sociedade portuguesa para a democracia, que propriamente outros oposicionistas, até mais pesados, digamos assim, mas que estavam no exílio e não interagiam assim tanto com o povo português. Para mim, Sá Carneiro foi absolutamente determinante. Aliás, estamos numa ação da JST, portanto, posso contar este pequenino episódio que tem a ver com a JST, no terceiro congresso da JST, que foi na Coria, em novembro de 1978, ali havia duas linhas muito marcadas, aquelas que estavam mais com Sá Carneiro e as opções inadiáveis que tinham sido assinadas, eu penso que em junho. Tinha sido nesse ano, não tenho a certeza se era em junho, mas tinha sido nesse ano. E eu confesso, eu não andava nas guerras partidárias, propriamente do aparelho partidário, não era coisa que me entusiasmasse muito e aliás, nota-se hoje que é coisa que não me entusiasma muito, essa parte. Eu estava na comissão, que se chamava a Comissão Académica do Porto, portanto, a minha atividade era ligada na universidade e na faculdade, e caí ali no Congresso, um bocado longe daquelas guerras da parede. Não conhecia bem aquilo. E durante todo o Congresso, eu simpatizei muito mais com os discursos e com a atitude da ala Opções Inadiáveis, digamos assim, do que propriamente aquela ala que estava com Sá Carneiro. No entanto, na altura da votação, no momento em votar nos órgãos, eu votei do outro lado, porque o que era para mim relevante era com quem é que a JST estava. E tinha de estar com Francisco Sá Carneiro, independentemente, durante o Congresso eu simpatizei muito mais com todos os outros, e aliás, enfim, as pessoas com quem eu tinha ligação estavam mais do outro lado. E por aqui se vê, digamos assim, aquilo que era, digamos, a minha atração por Francisco Sá Carneiro, que teve uma vida curta, e eu fiz esta conta, que não é conta nenhuma, este raciocínio. O Dr. Sá Carneiro faleceu com 46 anos. Para a Jota isto dirá pouco, vocês não eram nascidos nessa altura, mas para nós que éramos nascidos em 25 de Abril, se o Dr. Sá Carneiro tivesse nascido no dia 25 de Abril, já tinha falecido em setembro. Ou seja, nós que vivemos o 25 de Abril, que o temos presente, conseguimos perceber quão curta foi a sua vida. Se tivesse nascido no dia 25 de Abril, já hoje tinha falecido. No entanto, foi uma vida muito intensa, como todos nós sabemos, e muito marcada pela época em que viveu, que é o Estado Novo, propriamente dito,
depois a época de Marcelo Caetano e depois a luta contra o Partido Comunista e a tentativa de uma ditadura à esquerda. Portanto, foi sempre a luta contra a ditadura, ou à direita ou à esquerda. No Estado Novo propriamente dito, com Salazar na observação, mais isto, e depois com Marcelo Caetano na ação. E eu muitas vezes coloco esta questão, e penso que todos nós nos colocamos. O Dr. Sá Carneiro continuaria na política se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu? Bom, eu acho que ele acho que era assim mesmo. No dia 8 de dezembro, é preciso ver que as eleições, os resultados das eleições não se sabiam logo à meia-noite ou às 11 da noite, como é hoje. Portanto, 7 de dezembro foram as eleições presidenciais. Domingo, eu penso que no dia 8 de dezembro, mais tardar a 9 de dezembro, o Dr. Sá Carneiro ter-se admitido de Primeiro-Ministro, porque ele avisou, explicou e disse, eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Se disse, fazia. Disse essa dúvida, penso que nenhum de nós tem. Portanto, o Dr. Sá Carneiro, depois de ganhar a custo umas eleições em dezembro de 79, repete o êxito em outubro de 80 e 2 meses depois sai, porque ia sair de Primeiro-Ministro, eu penso que isso iria obrigar necessariamente o Dr. Sá Carneiro, nem que quisesse, a não estar na política durante muitos anos. Chegados a 85, 86, com a adesão à Comunidade Económica Europeia, eu penso que, também por essa razão, o perfil exigido naquela altura não seria o de Sá Carneiro. Era muito mais um perfil como tinha o professor Cavaco Silva, já que, perante a adesão à Comunidade Económica Europeia, aquilo que Portugal precisava era de alguém com um perfil muito mais de gestor e de economista, como neste caso tinha o professor Cavaco Silva. E, portanto, o início dos anos 80, depois a questão da adesão à CEE, eu penso que poria o Dr. Francisco Sá Carneiro como um ativo, uma reserva da política nacional, pelo menos durante os anos 80 e o início dos anos 90. A minha questão é esta, que é, perante a evolução do regime e face àquilo que era o perfil do Dr. Sá Carneiro, ele teria tendência, depois desta época que eu referi, a voltar ou a não voltar. E, por acaso, a minha convicção, não pode passar disso, é que ele voltaria. Porquê? Porque se nós olharmos à situação para a qual o regime evoluiu, pelo desgaste que o tempo infligiu no regime, pela situação que nós temos hoje, já temos arrastado há uns anos atrás, em que, aliás, há bocado tive a oportunidade de dizer isso à televisão, nós vivemos em democracia, sim, mas claramente numa democracia formal, mas muito empobrecida do ponto de vista substantivo. O descrédito que nós vivemos hoje relativamente às instituições, a degradação dos princípios éticos, a força dos poderes fáticos, que é a mesma coisa que dizer dos interesses instalados, ou de outra maneira, da preponderância de minorias face ao interesse público ou ao interesse coletivo, em muitas circunstâncias, que é um dos sintomas da fraqueza do próprio regime, a crescente hipocrisia do politicamente correto, a degradação do próprio sistema de justiça, tudo isto, em minha opinião, faz exatamente o modelo que atraía Sá Carneiro para a política. Eram na prática as mesmas questões, só que, enfim, de uma forma diferente, num enquadramento diferente, mas no âmago está lá tudo muito parecido. Porque Sá Carneiro, para este efeito, tinha o seguinte: primeiro tinha o tema, era um tema que o mobilizava, a reforma do próprio regime. Para isso é necessário coragem, é necessário frontalidade, é necessária convicção, é necessário coerência, é necessário rigor. Eu vou repetir. Sá Carneiro tinha coragem, era frontal, tinha convicção, era coerente e era rigoroso. Tudo isto, o Dr. Francisco Sá Carneiro era isto tudo. Tinha credibilidade. E o que é credibilidade? Para mim, a credibilidade é o somatório de 3 fatores: a seriedade, a coragem e a competência. Quem tiver seriedade, coragem e competência tem credibilidade. Se faltar um destes, neste tripé, se faltar um dos pés, não tem. É muito competente, é sério, mas não tem coragem, não serve de nada porque não faz o que é preciso fazer. É sério, tem coragem, mas não é competente, só faz asneiras, também não serve para nada. É competente, tem coragem, mas não é sério, rouba, não é coerente, mente, também não serve.
A credibilidade é isto. E o Dr. Sá Carneiro tinha exatamente isso. O Dr. Sá Carneiro fazia rupturas sem problema nenhum. Aliás, eu agora não sei de cor, mas eu lembro de uma frase que me lembro muito dele, que tem justamente a ver com a necessidade de fazer rupturas para abrir novos horizontes. E é exatamente assim na nossa vida, não é só na política. Quando estamos numa situação destas, ou temos a coragem de fazer uma ruptura e rasgamos horizontes e depois corre bem ou corre mal, ou se não temos essa coragem, obviamente que não, rasgando horizontes, não caminhamos para lado nenhum. O Dr. Sá Carneiro, alguns dizem, era teimoso. Não, o Dr. Sá Carneiro era teimoso. Eu acho que quem é teimoso, peço desculpa, é um sintoma de estupidez. O Dr. Sá Carneiro era uma pessoa inteligente. O Dr. Sá Carneiro era convicto, que é uma coisa completamente diferente. E depois podia teimar nas suas convicções. O teimoso é aquele que se recusa a ver de que lado é que está a razão e teima naquilo. Não é nada disso que estamos a falar. Estamos a falar de alguém que tem convicções e que depois luta por elas. Por isso, na minha, enfim, ideia, e posso estar enganado. Nem estou eu enganado, nem quem disser o contrário, sabemos lá. Mas a minha convicção é que hoje, e hoje agora não é propriamente hoje, 2020, em que ele teria 86 anos, há uns anos atrás, perante essa degradação do regime, que era o tema dele, ele acabaria por voltar à política e Portugal acabaria por voltar a ter esse ativo. E sou sincero, quando eu olho para o Portugal e para o regime como ele está hoje, quando eu relembro toda a década de 70 em que Sá Carneiro é um dos principais protagonistas deste país, eu não tenho dúvida nenhuma que nós, no dia 4 de dezembro de 80, perdemos um grande homem. Muito obrigado.